o santo do dia 6 de novembro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Nuno de Santa Maria, o grande santo de Condestável. Nuno Alves Pereira nasceu em Portugal no dia 20 de junho do ano de 1360, no século XIV. Foi filho dos cavaleiros hospitaleiros de Álvares Gonçalves Pereira e recebeu a educação cavaleirística típica dos filhos das famílias nobres no seu tempo. Aos 13 anos, tornou-se pajem da rainha Dom Leonor, tendo sido bem recebido na corte e acabando por ser pouco depois cavaleiro. No ano de 1377, no século XVI, aos 16 anos, casou-se por vontade do seu pai, com a jovem rica viúva, Dom Leonor de Alvim. De sua união nasceram 3 filhos, 2 homens que morreram em terra idade, e uma mina, Beatriz, a qual mais tarde viria casar-se com o filho do rei Dom João I, Dom Afonso, o primeiro duque de Bragança. No ano de 1383, no século XIV, diante da crise causada pela morte do rei Dom Fernando, sem ter deixado filhos varões, seu irmão Dom João, mestre de Alvis, viu-se envolvido numa luta pela coroa lusitana, que lhe era disputada pelo rei de Castela, por ter se casado com a filha do falecido rei, tornando-se partido de Dom João, ao qual nomeou condestável, e isto é, comandante supremo do exército Nuno, e conduziu o exército português repetidas vezes à vitória até ser consagrado na Batalha de Aljubarrota. No dia 14 de agosto do ano de 1385, no século XIV, qual acabou por determinar-se a resolução do conflito. Os dotes militares de São Nuno eram, no entanto, acompanhados por uma espiritualidade sincera, profunda. O amor pela Eucaristia e pela Virgem Maria eram alicerces de sua vida interior, estardante, que elegeu como insigne pessoal. Traz imagens do crucifixo de Maria e dos cavaleiros de São Tiago, São Jorge. Construiu ainda às suas próprias custas numerosas igrejas e mosteiros, entre os quais se contam o Carmo de Lisboa, a igreja de Santa Maria da Vitória. Após a morte de sua esposa, no ano de 1387, no século XIV, Nuno recusou-se um novo casamento, tornando-se um modelo de pureza de vida. Quando finalmente alcançou a paz, distribuiu a maior parte dos seus bens entre os companheiros antigos e combatentes, e acabou por se desfazer totalmente dos demais em 1423, no século XV, quando decidiu entrar no convento carmelita por ele fundado, tornando-se então o nome de Frei Nuno de Santa Maria. Impelido pelo amor, abandonado as armas e o poder para revestir-se da armadura do Espírito, e comandado pelas regras do Camergo, essa era a opção por uma mudança radical de vida, em que revela a procura da fé austera que sempre tinha norteado o condestável
Teval, o rei de Portugal, o comandante supremo do exército do seu guia vitorioso, fundador, benefeitor da comunidade carmelita, ao ingressar no convento, abriu mão de todos os privilégios para assumir a condição mais humilde de frade donato, dedicando-se totalmente ao serviço do Senhor e de Maria, a sua padroeira, que sempre venerou, e dos pobres, nos quais reconhece o rosto de Cristo. São Nuno de Santa Maria morreu aos 71 anos de idade. Era domingo de Páscoa no dia 1º de abril do ano de 1431, no século XV. Após a sua morte, passou imediatamente a ser proclamado santo pelo povo, que desde então começou a chamá-lo de Santo Condestável. Nuno Alves Pereira foi beatificado no dia 23 de janeiro do ano de 1918 pelo o Papa Bento XV, através do decreto Clementíssimo Deus, que foi consagrado beato no dia 6 de novembro, no ano de 1918, no século XX. O Santo Padre, o Papa Bento XVI, durante ao consistório do dia 21 de fevereiro de 2009, no século XXI, determinou que o Beato Nunes fosse escrito no álbum dos santos no dia 21 de abril do ano de 2009, no século XXI. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 6 de novembro. Em Torizan, na Minídia, em Tunis, na Tunísia, o martírio de São Félix morreu martirizado no século III, no ano 250, pelo Império Romano em perseguição à Igreja Católica. O falecimento de São Paulo, bispo da Igreja de Constantinopla, na Turquia, no século IV, no ano de 351. Em Ramenes, na Bretanha Menor, atualmente na França, o falecimento de São Melácio, bispo desta localidade. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 511. No mosteiro de Blochefort, em Câmbria, Paris, na França, o falecimento de São Litulo Abade, que fundou este cenóbio. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 540. Em Noblan, perto de Lutzen, na Aquitânia, na França, o falecimento de São Leonardo Eremita. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 550. Em Jerusalém, os santos mártires Calixto, Hermínio, Teodósio, Estevão e outro Teodósio João, e outros João e mais alguns cujos nomes é desconhecidos, morreu martirizados no século VII, no ano de 628, pela invasão muçulmana. Em Barcelona, na Espanha, o falecimento de São Severo, que, segundo a tradição, recebeu a coroa do martírio no século VII, no ano de 650. No território de Evelyn, na Borgonha, atualmente Suíça, o falecimento de São Protásio, venerado como bispo lausitana, faleceu de morte natural no século VII, no ano de 655. No território de Tonose, na Austrália, hoje na França, o falecimento de São Vinônio Abade, faleceu de morte natural no século VIII, no ano de 716. França, o falecimento de Santo Estevão, bispo de Paris, faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1046. Em Dorat, no território de Lourdes, na Aquitânia, hoje também na França, o falecimento de Teobósio, presbítero, faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1070.
perto de Colônia, na Leotrânia, atual Alemanha. O falecimento da beata Cristina de Stolone, virgem, morreu de morte natural no século XIV, no ano de 1312. Em Nagasaki, no Japão, o martírio do beato Tomás Santo Agostinho, presbítero da Ordem de Santo Agostinho, morreu martirizado no século XVII, no ano de 1636, em perseguição do imperador japonês contra os cristãos católicos e a Igreja Católica. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 6 de novembro, dia em que a Igreja celebra a vida e a memória de São Nuno de Santa Maria, o grande santo Candesteval.